Boa tarde, pessoal. Eu sou a Leandra, sou analista do sistema do DataSUS. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema eSUS-AB para vocês, tá? O eSUS-AB da Atenção Básica é uma estratégia do Departamento da Atenção Básica para reestruturar a informação da atenção básica, tá? Em nível nacional. Está alinhada a uma proposta geral de reestruturação do sistema do SUS, junto com o Ministério, que é integrar todos os sistemas em busca do SUS eletrônico. Ele vem com a função de informação no cuidado da saúde, tá? Ele vem com apoio para o processo de decisão a partir da coleta de dados, análise de produção da informação e utilização do conhecimento. Então, ele quer coletar dados, analisar essa produção para que gere conhecimento sobre a área da atenção básica. Conceito dele, do eSUS-AB, nós temos vários sistemas. Essas bolinhas que aparecem no slide, eles seriam os vários sistemas que nós temos no sistema eSUS-AB, que seriam CISCAN, CIS pré-natal, CIS-REG. Nós temos vários sistemas, eles são desenvolvidos em várias plataformas. Isso dificulta um pouco a gente na hora de coletar a informação disso. Então, a estratégia do eSUS-AB é transformar todos esses sistemas numa plataforma única, sendo uma fonte só de informação. O que a gente vai conseguir com isso? Individualizar o registro, reduzir o retrabalho na coleta de dados, integrar a informação, informatização das unidades, gestão do cuidado e coordenação do cuidado. Então, a estratégia do eSUS-AB está tentando buscar isso. Integrar todos os sistemas e, com isso, gerar conhecimento e informação. Então, aqui, como é que começou a se estruturar o eSUS-AB, né? A área da atenção básica se reuniu, pensou numa proposta, se juntou junto com a área da DataSUS, sistemas de informação, para pensar numa estrutura. Como que nós vamos fazer isso para integrar todos os nossos sistemas na estrutura que nós temos hoje? Então, dessas reuniões que foram feitas, mais um censo de 2012 que foi feito, fazendo um levantamento de como estava a nível nacional as unidades básicas de saúde com relação à informática, chegou-se à conclusão que a gente precisava ter dois sistemas. Um que é o CDS, Coleta de Dados Simplificada, e o PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão. O que é o CDS? É o Coleta de Dados Simplificada. Ele foi feito para trabalhar naquelas unidades onde não estão informatizadas e não tem conexão com a internet. Então, ele só preenche aquelas 7 fichinhas que nós temos lá da atenção básica. O PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão, ele já é completo. É ele que transmite as informações do município para o Ministério. Ele que alimenta o banco de dados chamado CISAB. E ele tem também a função de prontuário eletrônico. Ele pode gerar uma unidade com um prontuário eletrônico. O eSUS-AB também é um sistema com desenvolvimento incremental. São lançadas várias versões. Nós estamos hoje atualmente na versão 1.2.05. É uma versão que fica entre a 1.1 e a 2.0. Ela não está listada aí. O que ela tem de diferencial dessas que estão aparecendo no slide para você? A ferramenta Trift, que é a ferramenta que integra quem tem sistema próprio com o eSUS-AB para transmitir as suas informações. Tá? Então, a gente pode ver aqui que ele teve a versão 0.9, que já tinha algumas coisas. Ela foi uma versão beta, foi lançada para ser discutida e verificada pelos municípios. Depois veio a versão 1.0, que era consulta, que ela já tinha consulta pelo Cartão Nacional do SUS, ela tinha agenda dos profissionais e 2 relatórios somente. Depois nós tivemos a versão 1.1, que tinha consulta pelo Cartão Nacional, CPF, PEC, AD, e 8 relatórios. A versão 1.1.2 hoje ela tem tudo que tinha na versão 1.1, mais essa ferramentazinha Trift que serve para integrar quem tem sistema próprio com o sistema eSUS-AB. Quem tem sistema próprio vai ter que fazer o quê? Através dessa ferramenta Trift vai gerar um arquivo do seu sistema próprio. Com esse arquivo vai exportar do sistema, importa para dentro do eSUS-AB e transmite a informação, sem a necessidade de estar digitando nos dois sistemas. A versão 2.0, ela já vai ter busca demográfica, CISVAN,
PEC da saúde bucal, gestão do cuidado, teleconsultoria, integração com Horus e CPNI. E temos já em escopo também a versão 3.0, que aí já vai vir integração com CISREG, CISNEL, CISNAM e assim para frente. Então a gente está vendo que ele é um sistema que ele é incremental, cada versão vai sempre acrescentando um sistema desses que a gente já tem na área da atenção básica. Então aqui, o ESUS-AB e o CISABS. Então, nós temos o CDS, que é o Sistema de Coleta de Dados Simplificada, feito para trabalhar naqueles municípios onde as UBSs ainda não estão informatizadas, são os preenchimentos das fichas. As agentes preenchem as fichas em papel, digitam depois essa informação numa máquina com o CDS, geram um arquivo, exportam um arquivo que deve ser levado numa máquina que pode estar na secretaria com o PEC para transmitir a informação. O outro sistema que nós temos é o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que ele vai ter a função, ele pode ser prontuário, é ele que transmite a informação para o Ministério. Essa informação é transmitida todos os dias se a máquina estiver ligada da meia-noite às 6 da manhã. E ele também recebe os arquivos que vêm do CDS. Tá? O CISAB. CISAB é o banco de dados, é ele que está recebendo todas essas informações do Brasil todo que estão sendo alimentadas. Então, vai tudo para o banco de dados do CISAB e ele que vai concentrando as informações. É ele que faz aquele filtro. Quando a gente digita lá um cartão nacional, ele já verifica se está, se não está cadastrado e vai juntando as informações. Agora, vamos falar um pouquinho o que a gente precisa inicialmente para fazer uma instalação, uma implantação de um sistema do ESUS-AB. Primeiro passo, identificar as características tecnológicas disponíveis, conectividade à internet, quantidade de computadores, quantidade de impressoras, suporte à informatização das unidades. Aonde que a gente vai identificar e colocar essas informações? Num sistema chamado Sistema de Controle de Uso, que está no portal do DAB. Tá? Então, a gente vai alimentar essas informações lá no Sistema de Controle de Uso. Depois que a gente alimentou essas informações, a gente vai definir o tipo de sistema a ser implantado, ESUS-AB, com CDS ou com PEC. Próximo passo é articular junto às regionais e ao Estado e aos articuladores institucionais compor a estratégia da implantação do sistema. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é isso. Como utilizar o sistema de controle de uso? Tá? O sistema de controle de uso está no portal do DAB, ele vai ser alimentado pelo gestor do município, tá? O gestor vai entrar com o seu CPF e a sua senha. Se o gestor ainda não tem uma senha, ele deve ligar na DICOM e solicitar uma senha. Então, com o poder dessa senha, ele vai entrar lá no portal do DAB, sistema de controle de uso, digitar seu CPF e a sua senha e vai acessar o sistema. Quando ele acessar o sistema, virar essa telinha para ele, ele vai clicar no ícone aqui verdinho, tá? Quando ele clicar no verdinho, vai vir uma segunda tela. Aí sim, nessa última tela, nessa telinha, aparecem os 3 passos que o gestor precisa para definir a estratégia da implantação do sistema ESUS-AB no seu município. Primeiro passo, o gestor municipal deverá preencher um cadastro para avaliação técnica e tecnológica do município. Então, nesse passo é que ele vai dizer quantas máquinas tem naquela UBS, se tem conexão com a internet, se tem impressora, se todos os consultórios têm máquina. Então, o primeiro passo ele vai preencher. Esse questionário, ele vem já pré-preenchido, através de um censo que foi feito em 2012, é enviado para todos os municípios, os gestores preencheram conforme estavam as suas unidades informatizadas naquela época. Então, ele já vai vir pré-preenchido, o gestor vai verificar se alguma coisa alterou, ele altera essa informação, atualiza e salva essa informação no sistema, aí vai habilitar para ele fazer o segundo passo no sistema de controle de uso. O que é esse segundo passo? Preencher o questionário de auxílio para a implantação do ESUS-AB. Então, nesse passo aqui, ele vai verificar como que está a situação dele. O sistema aqui, ele já vai vir pré-preenchido pelo questionário 1
E aí vai listar como é que tá, número de equipes na UBS, número de computadores nas salas. Então ele já vai definir aqui qual o tipo de sistema aquela unidade vai estar apta a utilizar. Aqui, nesse nosso caso aqui do exemplo, ó, ele põe aqui, ó, CDS. Então, pela quantidade que tem, ele dá o CDS e define aqui, ó, para usar um PEC, será necessário adquirir 6 máquinas. Então, ele define, tem uma máquina, são 7 consultórios, está faltando tantas máquinas para implantação, para pular para o PEC. Então, o gestor agora vai ter condições de olhar no seu município o que ele precisa de investimentos nas unidades para implantar um sistema de prontuário eletrônico nas unidades. Tá? Esse é o segundo passo do sistema de controle de uso. O terceiro passo é preencher o formulário para indicação de técnicos responsáveis pela instalação. Então, nesse passo aqui, o gestor vai definir quem é a pessoa responsável ou do município ou pela UBS para instalar o sistema ESUS-AB. Qual é a responsabilidade desse técnico? Esse técnico vai ser a pessoa autorizada a ligar no 136 e obter a contra-chave para a instalação. Isso é uma medida de segurança para evitar que os dados que cheguem até o Ministério, até a nossa base lá do CISAB, sejam realmente dados confiáveis ao sistema, sejam dados que estejam vindo de unidades básicas de saúde. Então, esse técnico é a única pessoa que consegue baixar, obter a contra-chave. Então, se não tiver uma pessoa cadastrada aqui, a hora que o município ligar para obter a contra-chave, o 136 não vai fornecer, vai solicitar que faça o cadastro do técnico responsável e aí sim vai conseguir instalar o sistema. Então, o último passo é definir quem é a pessoa responsável pela estação e que vai conseguir o 136. Ou no 136 a contra-chave para instalação. Agora nós vamos falar da instalação do Sistema de Coleta de Dados Simplificadas, que é o CDS. Ele foi formulado para atender as equipes da atenção básicas das UBS, onde não possui condições de infraestrutura tecnológica de informática para a utilização do sistema com prontuário eletrônico do cidadão, que é o PEC, ou nenhum outro sistema, tá? O sistema CDS utiliza 7 fichas para registro de informação, as quais estão divididas em 3 blocos. Um é o cadastro do cidadão e os outros blocos são ficha de atendimento e coletas de atendimento. A maioria dos municípios hoje estão usando o CDS por não estar totalmente informatizado. Tá? A gente acredita que pelo censo de 2012, que 70% no Brasil vão conseguir somente usar o CDS, por não ter as suas unidades informatizadas ainda. Tá? Somente 30% tem condições de instalar prontuário eletrônico. Então, esse é o sistema que está sendo mais usado no ESUS-AB. Como fazer a instalação do CDS? Nós vamos fazer o download do arquivo, que fica no portal do DAB, lá na página dab.saude.gov.br, portal do DAB ESUS-AB. Lá tem todos os sistemas para fazer download. O CDS, a última versão é essa, CDS 1.2.05. É muito importante que todos façam a atualização do sistema, estejam sempre acompanhando no portal do DAB as últimas versões, estejam sempre atualizando os seus sistemas. Fez o download do arquivo, a gente vai executar esse arquivo na máquina e vamos clicar em avançar em todas as telas. Ela é bem simples a instalação, é só ir avançando. Então aqui a gente tem um exemplo, eu baixei aqui um arquivo do CDS, vou executar esse arquivo e vou avançando. As telas que vêm são essas, a gente não precisa alterar nada, vamos só clicando no avançar. Após a última tela, ele vai dizer que vai abrir o sistema do CDS e a tela que ele abre é essa aqui. Essa é a tela inicial do nosso sistema de coleta de dados, tá? Ele não tem função nenhuma de relatório, ele não gera relatório porque ele é um sistema somente para fazer o quê? Ele pega a informação das fichas, através daquela ficha você
passa ela para um meio eletrônico e transmite para o Ministério da Informação, né? O PSE, que é o Programa Saúde na Escola, ele já foi feito todo no CDS. Então, o pessoal já está mais ou menos acostumado a trabalhar com ele pelo PSE. Então, ele só tem essa função. Então, não pensem que com o CDS vocês vão ter gestão dos cidadãos, porque não tem. Ele não tem essa finalidade. A finalidade dele é só essa: pegar a ficha em papel e transmitir. Ele fica armazenado lá, os cidadãos, todos que foram feitos, mas ele não tem essa função, ele não gera relatório. Depois de instalado, a gente precisa importar o CNES. Por que a gente precisa importar o CNES para dentro do CDS? Porque todas as fichas têm sempre o cartão nacional do profissional que fez a ficha, a data da visita, né? Então, para a gente não ter que ficar digitando toda hora o cartão, a gente vai buscar essa informação lá no CNES, que já está prontinha lá. Então, a gente vai no portal do CNES, que é cnes.datasus.gov.br. Vamos buscar um arquivo que se chama XML para ESUS-AB. Tem que ficar bem claro que o arquivo para o sistema tem que ser utilizado esse, XML para o ESUS-AB. O outro arquivo do CNES não funciona dentro do sistema. Então, a gente tem que buscar o arquivo XML. Baixamos o arquivo XML, selecionamos o nosso município, que a gente vai fazer a instalação, seleciona o município e manda depois importar o arquivo que a gente baixou no portal do CNES. Importa o arquivo, ele vai para dentro do sistema, então todos os profissionais daquela unidade ou daquele município vão estar aqui nesse CNES que foi importado. Agora nós vamos falar um pouquinho das fichas de cadastros que tem dentro do CDS. Nós vamos falar aqui só o que é cada ficha, nós não vamos descrever o preenchimento dessas fichas, tá? Vamos começar pela ficha de cadastro individual. O cadastro individual identifica as características sociodemográficas, problemas e condições de saúde dos usuários no território das equipes da atenção básica. A ficha de cadastro domiciliar. O cadastro domiciliar identifica as características sociossanitárias dos domicílios no território das equipes de atenção básicas. Esse cadastro busca identificar ainda situações de populações domiciliadas em locais que não podem ser considerados domicílio, por exemplo, situação de rua. No entanto, devem ser monitoradas pela equipe de saúde. Então, aqui a gente tem a ficha de cadastro individual e a ficha de cadastro domiciliar. Elas fazem parte de um dos bloquinhos do CDS. Então, quando a gente vai preencher essa ficha do cadastro domiciliar, ela vai, lá no final, aparecer um bloco chamado família. Então, a gente precisa, sempre que faz o cadastro domiciliar, vincular esse domicílio a um cartão SUS para que tenha um responsável por esse domicílio. Então, lá no finalzinho da ficha tem cadastro a família. Então, põe um responsável lá com um cartão nacional e ele automaticamente vai vincular os dois. A ficha de atendimento individual. A ficha de atendimento individual é um instrumento de coleta de dados dos atendimentos realizados em cada turno, por determinado profissional. A ficha de atendimento odontológico. A ficha de atendimento odontológico individual é uma ficha de coleta de dados que visa o registro das informações do atendimento realizado pela equipe de saúde bucal na atenção básica. A ficha de atividade coletiva é um formulário para registro das ações realizadas pelas equipes, conforme a necessidade do território e a capacidade da equipe de estruturar ações. A ficha de procedimentos é uma ficha de coleta de dados sobre a realização de procedimentos ambulatoriais. A ficha de visita domiciliar é uma ficha de coleta de dados que busca, por meio de sua estrutura, coletar as informações sobre a realização de visitas domiciliares. Então, após a gente ter preenchido as fichas no CDS, tá? O CDS ele não precisa de autenticação, ele não precisa de contrachave, ele pode ser instalado em qualquer máquina. Então,
Quem tem notebook quiser já ir fazendo nas suas próprias máquinas, não tem problema, ele não precisa de nenhum tipo de autenticação. A autenticação do CDS vai ser no momento que a gente vai gerar esses arquivos para importar ele dentro de um sistema PEC para transmissão para o Ministério. Então, para a gente fazer essa exportação das fichas, existem duas maneiras. A primeira é o tipo de exportação online. O usuário previamente cadastrado em uma instalação PEC ou uma configuração prontuária eletrônica que informa o seu CPF e a senha. Então, qual é esse cenário? Eu estou numa máquina onde ela tem o CDS instalado e tem conexão com a internet. Eu sou um usuário de um PEC, onde eu tenho meu CPF e uma senha para entrar. Então, eu vou usar o meu acesso no sistema prontuário eletrônico e vou transmitir diretamente o meu arquivo já para dentro do PEC. Este é o caso online. Lembrando que CDS não é automatizado, mesmo aqui sendo online, tem que ser clicar na abinha aqui de exportar, ele não faz automaticamente, tá? Eu tenho que clicar aqui, a hora que eu terminei de digitar e quero enviar essa informação. Agora eu também posso fazer em arquivo. A minha máquina não tem conexão à internet, eu quero gerar um arquivo. Então eu seleciono a opção arquivo. Será solicitado o caminho e o diretório onde a gente vai salvar esse arquivo. Salvo o arquivo, ele vai vir um arquivo compactado, uma extensão zip. Não precisa descompactar esse arquivo, até porque se for descompactar, ele não consegue ver as informações do que estão ali por questão de segurança. Então, vai gerar esse arquivo é entregue para quem tem uma senha de administrador no sistema PEC, para que ele possa exportar para dentro do sistema, importar para dentro do sistema e transmitir para o Ministério. Tá? Então, existem duas maneiras, né? Uma online e uma em arquivo no CDS. Todas são manuais. Lembrando que após que eu gerar esse arquivinho para transmissão do Ministério no CDS, todas as fichas que foram cadastradas, elas vão ficar bloqueadas para edição. Por que desse bloqueio? É uma questão de segurança, evitar que o arquivo seja alterado no momento da transmissão. Então, realmente o que vai para lá é o que estava no arquivo realmente. Então, quer alterar o arquivo, tem que novamente criar uma nova ficha e um novo cadastro, tá? O cadastro individual não existe necessidade, mas as demais fichas, atendimento, odontológico, tem que ser criada uma ficha nova sempre com a data, tá? Querendo ver as fichas que já foram enviadas, é só clicar no íconezinho que aparece nas fichas lá dentro do CDS, mostrar enviados. Clicou nele, vai listar os itens que já foram enviados. Agora nós vamos falar um pouquinho da instalação do prontuário eletrônico, do PEC. O sistema prontuário eletrônico é destinado a municípios cujas unidades básicas de saúde são informatizadas, possui algum grau de conectividade e contam com profissionais capacitados para apoiar sua implantação. Então, como que a gente faz a instalação do PEC? Vamos no portal do DAB, buscar o arquivo lá no dab.saude.gov.br, portal do DAB ESUS. Na área de downloads, vamos baixar o arquivo PEC produção. Ele tem duas versões, uma versão para Windows e uma versão para Linux. A gente escolhe qual é a versão que a gente precisa e seleciona. Normalmente também tem ali as versões para atualizações de quem já está usando o sistema. Então, identifica qual é a sua necessidade e baixa o arquivo. Informe a usabilidade do PEC. Então, qual é o tipo de PEC que a gente vai utilizar depois que a gente já baixou o arquivo e começou a instalar, né? O município, o CPF, esse CPF é o CPF do técnico responsável, aquele que o gestor lá no sistema de controle de uso cadastrou como responsável pela instalação. Então, a gente tem que botar o CPF desse responsável, entrar em contato com o 136 para a gente conseguir a contra-chave para a instalação. Esse é o início da instalação. Na instalação do PEC, a primeira item que tem lá é a configuração multimunicipal, tá? O que é essa configuração multimunicipal se a gente habilitar ela? A gente não lembro de nenhum local que a gente vai usar isso aqui no nosso estado, mas enfim, o que ela é? Permite que outros municípios compartilhem dessa instalação.
O responsável pela instalação deverá garantir infraestrutura e suporte de tecnologia da informação. É quando mais de um município for usar a mesma instalação de PEC prontuário, tá? Então, vai ser compartilhado. A segunda configuração é uma configuração centralizadora, né? A municipal seria quando a gente fosse utilizar aqui, a multimunicipal. A centralizadora a gente vai utilizar aqui. O que é essa configuração centralizadora? Disponibilizará somente a função de centralizar os dados das instalações prontuário eletrônico e CDS com relatórios específicos dessa instalação. Então, essa instalação centralizadora, ela seria uma instalação feita nas secretarias municipais, que ela tem a função do quê? Receber as informações de todas as UBSs e transmitir informação para o Ministério da meia-noite às 6. Então, ela centraliza. O que tem nela? Ela não tem o sistema de prontuário, porque ela não tem essa função. A função dela é só centralizar as informações que estão vindo dos outros prontuários. Então, ela gera relatório, gera BPA e transmite para o Ministério. Então, essa é a função da configuração centralizadora. Ela também vai ser utilizada naquelas UBSs onde já existe sistema próprio instalado. Então, ela é instalada lá para quê? Para pegar o arquivo que vai ser convertido pela ferramenta Thrift do sistema próprio, exportar dele e importar para o nosso ESUS-AB centralizador e transmitir a informação. A próxima é a configuração de prontuário, que deixa disponível a função do prontuário eletrônico, PEC, podendo ser utilizadas em unidades básicas de saúde como um prontuário único municipal, sendo possível importar dados de outros sistemas como CDS, coleta de dados, simplificá-lo, transmitidos para os órgãos competentes. Então, a configuração prontuário, ela é a completa. O que temos dentro da configuração prontuário? A gente tem um módulo CDS, a gente tem um módulo do PEC centralizador, porque ele também gera relatório, ele também faz a transmissão e tem a função de um prontuário único municipal. Então, essa é a versão completa. Então, quem tem PEC prontuário instalado não precisa instalar CDS, utiliza o módulo CDS que está dentro do PEC prontuário. A instalação do PEC prontuário, a gente vai informar aqui o município da instalação, o CPF do técnico responsável, lá que foi cadastrado no sistema de controle de uso, tá? Vai gerar uma chave. Esse momento a gente liga para 136 e solicita a contra-chave, que vai ser inserida aqui nesse campo aqui, tá? Então, a contra-chave vai ser colocada aqui. Esse é o momento que o técnico responsável é obrigado a ligar e solicitar a contra-chave, para autenticar esse sistema, alimentar o nosso banco de dados, que é o SISAB. Após colocado lá a contra-chave, ele vai ter 6 passos para a instalação do PEC prontuário eletrônico. Quando a gente terminar esses 6 passos da instalação, o sistema vai estar apto para trabalhar, para funcionar normalmente dentro das UBS. Então, o primeiro passo é a senha do técnico responsável por essa instalação. Então, nesse momento, ele vai definir a senha de acesso para o sistema. Então, ele digita a senha dele. O segundo passo é atualizar os dados desse técnico responsável no sistema. Então, ele vai informar aqui o que vier em branco, como, por exemplo, data de nascimento, o sexo, né? E esses são campos obrigatórios. O ideal é que preencha todos os campos. O terceiro passo é importar o CNES. São os profissionais que vão trabalhar nessa unidade básica de saúde. Então, a mesma coisa. A gente vai no portal do CNES, vamos baixar o arquivo XML para ESUS-AB e importar ele para dentro do nosso sistema. Depois que a gente importa o CNES para o nosso sistema, vem o passo 4, que ele traz todos os profissionais que estão listados naquele CNES para trabalhar no sistema. Aqui, se a gente quiser atribuir alguma permissão a mais aquele profissional, a gente pode fazer neste momento aqui. Ou simplesmente só avançar, tá? O quinto passo é onde a gente configura o link de envio, para onde a gente vai mandar essas informações que estão dentro do nosso PEC. Primeiro aqui é o nome da nossa unidade. Então, a gente põe o nome da nossa unidade,
Depois, o local para onde nós vamos enviar essa informação. O PEC prontuário ele pode enviar direto para o Ministério ou para a Secretaria. Se for mandar para a Secretaria, aqui existe a necessidade de obter o IP da máquina onde está o PEC centralizador e colocar aqui para que ele envie lá para o PEC centralizador da Secretaria Municipal. Ou se vai mandar para Brasília, pega o link que já vai vir lá do 136, coloca aqui e envia. A gente faz o teste da conexão. Depois do teste foi dado com sucesso, a gente confirma. E ele passa para baixo e esse link está ativo para a transmissão. O último passo é definir o horário de funcionamento da nossa unidade. Que horas ela abre e que horas ela fecha. E o tempo de duração da consulta. Por padrão, o sistema já põe 20 minutos. Quer dizer que todos os profissionais vão ter 20 minutos para atendimento de um paciente na unidade. Após o término da nossa instalação do passo 6, o sistema está pronto para funcionamento. Algumas coisas aqui eu vou colocar para vocês que eu acho importante. Aonde importar o CDS? Eu estou com um PEC prontuário. A minha agente comunitária chegou com o arquivo do trabalho dela de campo e quero importar esse arquivo. Então, a gente tem aqui um módulo chamado Importar CDS. Esse módulo Importar CDS possibilita a importação de arquivos gerados a partir do PEC CDS e outro sistema no modelo RAS. E também possibilita o processamento manual dos arquivos importados. Então, aqui é o local onde eu vou pegar aqueles arquivos que foram gerados num CDS e vou importar ele para o meu PEC para que a transmissão seja feita. Então, este aqui é o módulo Importar CDS. É aqui que a gente transmite. Como é feita essa importação das fichas do CDS? Clicou no módulo, ele vai abrir essa janelinha, nós vamos clicar aqui nesse íconezinho, neste botão, para selecionar o arquivo gerado a partir do PEC CDS e outros sistemas, pode ser sistemas próprios também. Exportação do BPA. A gente precisa lembrar que a exportação do BPA aqui ele não é automático, ele ainda não está alimentando o sistema. Então aqui eu vou gerar o meu arquivo do BPA para que eu coloque no meu sistema lá. O módulo exportar BPA gera a produção das unidades de saúde do município. A produção é gerada em dois arquivos, BPA-I e BPA-C, que contemplam o resumo dos atendimentos realizados pelos profissionais de uma determinada competência. Então, é esse módulo aqui que eu vou gerar os meus arquivos e para colocar no meu sistema. Ele não é manual ainda, ele não é automático ainda, ele é manual. Então, a gente precisa gerar esse arquivo para alimentar o nosso sistema. Mas ele já gera o arquivo prontinho nos modelos para o sistema. Agora eu vou falar um pouquinho dos cenários. Quais são os cenários? Que a gente pode fazer uma instalação para vocês tentarem se localizar aí. O que eu vou usar? CDS e o PEC. Então aqui eu tenho uma UBS sem internet. Como que eu faria essa instalação? Eu tenho as minhas fichas em papel. Foram as fichas que as agentes comunitárias estão fazendo. Eu digito essas fichas em um sistema de CDS, que é o coleta de dados simplificados. Digitei todas as fichas, exporto um arquivo e importo ele num sistema centralizador que pode estar na Secretaria Municipal. Importei esse arquivo para cá, automaticamente, da meia-noite às 6 da manhã, ele transmite para o Ministério, que alimenta o nosso banco de dados CISAB. Posso ter prontuário eletrônico mesmo sem internet? Posso. Utilizo, tenho máquinas em todos os consultórios? Posso instalar o PEC prontuário? Posso. Utilizo ele como prontuário eletrônico, normalmente. Depois eu vou lá no módulo exportar CDS, gero o arquivo, importo, levo na Secretaria Municipal, importo para o PEC centralizador e da meia-noite às 6 ele transmite para o Ministério e alimenta o nosso banco de dados. Então essas são as possibilidades que uma unidade sem UBS sem internet pode estar utilizando. Um dos outros cenários seriam com uma internet estável, que seria a situação ideal. Gostaria que todos estivessem nessa condição aqui. Então,
A unidade, ela tem internet estável, ela tem computadores em todos os consultórios, então ela instala só o PEC prontuário eletrônico e utiliza o PEC como um prontuário. Agenda de médico, cadastro dos cidadãos, gera BPA. Então a gente tem uma instalação única aqui, que é o PEC prontuário. O PEC prontuário, da meia-noite às 6 a máquina fica ligada, transmite. Se a gente tiver a máquina centralizadora no município, ela transmite para a máquina centralizadora na Secretaria Municipal, onde vai centralizar as informações, da meia-noite às 6. E também da meia-noite às 6, essa máquina centralizadora está transmitindo para o Ministério, que alimenta o nosso banco de dados, que é o CISAB. Não tendo a figura dessa máquina centralizadora aqui, a UBS pode mandar diretamente para o Ministério. Configura aqui o link de envio, vem diretamente para o Ministério. E da meia-noite às 6 também, e alimenta o nosso banco de dados, que é o CISAB. Cenários de implantação agora para aqueles municípios que têm sistemas próprios. Como é que seria essa instalação? O município continua usando, se achar que quer continuar com o seu sistema próprio de prontuário eletrônico, continua com o seu sistema próprio. Através da ferramenta Thrift, ele gera um arquivo, exporta um arquivo, que é importado para dentro da nossa instalação PEC centralizador. Gerou esse arquivo, está dentro do PEC centralizador, da meia-noite às 6 ele pode mandar ou para o município, se tiver essa máquina no município, para o estado, se o estado tiver um PEC centralizador, ou para o Ministério, e alimenta o banco de dados do CISAB. Então, o importante aqui é lembrar, quem tem sistema próprio e não quer abandonar o seu sistema próprio, não tem a necessidade de estar digitando no ESUS-AB. Digita no sistema próprio, utiliza a ferramenta Thrift, que tem que ser integrada pelo desenvolvedor do sistema próprio, importa para dentro de um PEC centralizador e transmite. Então, assim, a única coisa que é obrigatório para quem tem sistema próprio é ter uma instalação centralizadora. Tendo a instalação centralizadora, transmite para o Ministério ou para a regional, como for, tiver definido a estratégia do município. O pessoal de Joinville perguntou: apenas um profissional por município pode ser cadastrado como técnico para a implantação? Pode ser um profissional para o município todo ou um profissional para cada UBS. A definição é do gestor. E o pessoal de Maravilha perguntou então: alguém sabe se já iniciou a instalação do ESUS em algum município? Estou trazendo essa pergunta que daí a Leandra pode responder para a gente. Temos já municípios que estão usando já o ESUS como PEC prontuário eletrônico, como sistema único mesmo, de prontuário deles. O pessoal de Maravilha também perguntou se continua com o CIAB ou ele é substituído. O CIAB, ele vai parar de transmitir em julho de 2015 agora, né? Ele foi prorrogado, ele era para parar em junho de 2014, julho de 2014. Ele foi prorrogado o funcionamento do CIAB até julho de 2015 agora. Mas aí os municípios têm um ano aí para estar tentando se adequar ao novo sistema, mas ele continua transmitindo até julho de 2015. Em 2015, aí sim, ele para, começa o outro. O pessoal de São Miguel da Boa Vista perguntou se a gente tiver dúvida para saber como preenche essas fichas, para quem devemos perguntar. Aí fica então, pode solicitar uma teleconsultoria com a gente, que daí são dúvidas bastante específicas ali no momento. Pode perguntar pra gente, pro Telesaúde Santa Catarina, a gente faz essa mediação, então, galera. Pessoal de Rio Fortuna, em relação ao arquivo KNES, não consigo alterar o número do cartão no KNES. E quando importa os profissionais, está importando com o cartão antigo. O sistema não está gerando essa alteração. Como resolver? Isso aí tem que entrar em contato com a equipe do suporte do KNES mesmo. Pode ser aqui no estado ou no DataSUS do Rio de Janeiro que dá suporte. Então tá, o pessoal de São Miguel da Boa Vista quer saber se essas fichas são semelhantes às fichas A, B, C e D do CIAB. Não, elas são diferentes. As fichas do ESUS-AB, elas são individualizadas. Agora todo cidadão vai ter, toda ficha tem um cartão nacional do cidadão. Então elas são um pouquinho diferentes.
Pessoal de Frei Rogério perguntou então, os indivíduos podem ser cadastrados na versão PEC? Pode. Tem lá o cadastro do cidadão no PEC. Então tá, pessoal de Rancho Queimado, Leandra, temos como pegar a instalação no DataSUS, pois aqui não estamos conseguindo baixar o programa? Só no portal do DAB mesmo, lá ela vai ter a certeza que está pegando a última instalação. Pessoal, então, de São Miguel da Boa Vista, após a instalação do prontuário eletrônico, é necessário manter o fichário em papel? Isso é uma estratégia da UBS. Aí fica a critério da UBS guardar ou não o papel. Pessoal de Iraceminha, na hora da importação do CNES, as lotações dadas aos profissionais manualmente continuam sendo desabilitadas, mesmo nessa nova versão 1.206. Continuam vindo desabilitadas. Então, quando faz uma nova importação do CNES, tem que realmente entrar lá e habilitar o profissional, principalmente se foi dada alguma atribuição nova para ele. Pessoal de Iraceminha também, qual a previsão de liberação na versão para tablet? Não temos previsão agora por enquanto. O pessoal de Barra Bonita, alguém sabe qual o link de envio para o Ministério? Lá no suporte do 136 ela vai passar essa informação e ele já configura automaticamente, mas se por um acaso não tem o link de envio é só ligar no 136 e o 136 informa. O pessoal de Monte Carlo, no cadastro domiciliar, posso inserir todos os que moram na família e não somente o responsável? Pode, mas é bom consultar o pessoal da Telesaúde para ver bem direitinho como é que preenche a ficha. Tem municípios que estão botando todos, tem municípios que estão botando só o responsável, então é bom dar uma confirmada nisso aí, mas pode, o sistema não bloqueia. Pessoal de Balneário Camboriú, numa atividade onde as 3 equipes atuam juntas, como que se registra a produção na ficha de atividade coletiva? Aí com o pessoal do Telesaúde mesmo para saber como é que vai fazer essa separação aí. Frei Rogério perguntou, quem é o profissional que faz o primeiro atendimento ao paciente e encaminha para a pré-consulta? Pode ser o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, daí depende da UBS, como está definido de quem é que vai fazer aquele processo da escuta inicial. E o pessoal de São Miguel da Boa Vista, Leandra, você sabe dizer se o Ministério da Saúde já recebeu algum dado do ESUS? Já. Nós temos hoje, o último relatório que eu recebi foi no início de agosto, nós temos 28% dos nossos municípios no estado já transmitindo e o Ministério já recebendo. Esses 28 são com dados já na nossa base. O pessoal de Frei Rogério perguntou também, desculpa, o pessoal de Upimirim perguntou, como faço para transportar os dados da SEAB para o ESUS? Do SEAB para o ESUS não vai ter transmissão dos dados. O ESUS-AB, o banco do CISAB, ele vai começar a zerar as informações, as produções vão começando a subir devagarzinho. E o do SEAB, ele fica quietinho num canto lá para consulta, mas o do SEAB não vem para o ESUS-AB. O pessoal de Doutor Pedrinho perguntou, como fazer quando aparece cartão duplo? Daí tem que ir no CADWeb fazer a higienização da base, através do CADWeb. E o pessoal de Monte Carlo perguntou, no cadastro domiciliar, em relação ao número de registro, que pede bem embaixo ali no cadastro, esse número é da microárea e da família, o que devo colocar? Se o campo que ele está falando é aquele campo lá embaixo, família, ele vai botar o responsável pela família e o prontuário da família. É o que eu me lembro assim agora do... Pessoal de Iraceminha, no cadastro do cidadão, o sistema de busca através do cartão do ESUS ou CPF parou de funcionar. Uma vez aconteceu isso e era problema na versão, mas agora parou de novo. O que devo fazer? Se isso ocorreu nas últimas 2 semanas para trás, o sistema do CADWeb estava fora, ele estava parado para manutenção. Então, realmente não estava conseguindo trazer as informações do cartão. Seria interessante ela testar agora essa semana, se continuar, ela dá uma ligadinha no Telesaúde ou no próprio 136 para verificar o que está acontecendo. O pessoal de Bom Jesus do Oeste, olá Leandra, ainda posso usar a versão antiga do sistema de banco de dados? Versão antiga do sistema de banco de dados, aí eu não sei qual era o banco de dados que ele estava usando. Então tá, o pessoal de São Miguel da Boa Vista, as ACS continuam coletando as assinaturas em folhas separadas, pois na ficha do ESUS não tem opção de assinaturas?
Isso aí vai ter que ver junto com a equipe do Telesaúde ou com a equipe da Atenção Básica. O pessoal de Cocal do Sul perguntou: trabalhamos com o Saúde Plus. Será que quando entrar o ESUS vai sair fora do ar o Saúde Plus? O Saúde Plus eu acho que é um sistema próprio. Se eles optarem por continuar usando o Saúde Plus, não vai ter problema nenhum. O sistema vai ter que só gerar através da ferramenta Trift, se adequar ao ESUS-AB, exporta o arquivo e importa num PEC centralizador. O pessoal de Dr. Pedrinho perguntou então, no ESUS, outros municípios podem ver onde as pessoas estão cadastrando e em qual município? Não, por enquanto ainda não. O pessoal de Dr. Pedrinho daí retornou, as pessoas podem estar cadastradas em outro município? Podem. Se ela consultou numa unidade básica nesse município e consultou numa outra unidade básica que é de um outro município, ela vai estar cadastrada na base do PEC do município A e na base do município B. Só que na base de dados do CISAB, ela vai integrar as duas informações através do Cartão Nacional do SUS. A informação é única na base do banco de dados. O pessoal de Cocal do Sul perguntou então, vale o ESUS Cadastro Nacional? Sendo assim, vai ser obrigatório o cartão SUS para consulta ESF? O cartão SUS, sim, vai ser obrigatório. Nas fichas de preenchimento de qualquer um, tá lá. Dos CDS está lá o cartão SUS. Pessoal de Bom Jardim da Serra, as fichas de controle de hipertenso e diabético e crianças têm que continuar sendo preenchidas? Isso é bom checar com o pessoal do Telesaúde. O pessoal de Maravilha perguntou, teremos algum treinamento em loco sobre esse sistema? Eu estive em Maravilha fazendo um treinamento do ESUS-AB e agora não me lembro, acho que foi em finalzinho de julho. Eu estive em Maravilha e fizemos um treinamento do sistema ESUS-AB. Foi um treinamento de 16 horas, por 2 dias lá. Nós estivemos em Maravilha, já fizemos lá. Acredito que não vai ter uma próxima etapa. O pessoal de Cocal do Sul perguntou, tenho como conseguir alterar o cadastro que estiver errado quando o paciente vier de outra ESF? Eu não entendi muito bem que cadastro que quer mudar, porque se ela está vindo de uma outra unidade, o que vem é o cadastro do cartão SUS só. E aí tem que ser alterado no CAD Web, se for isso que ela quer alterar. O pessoal de Bom Jesus do Oeste perguntou, se mandei nas primeiras versões 1.1.0, por exemplo, receberei normalmente os dados do PSE? Sim. O pessoal do Cocal do Sul perguntou, será feito um novo cadastramento das famílias? Sim. Para quem já fez no ESUS, não, vai manter o que está. Para quem tem no CIAB, né, aí sim, tem que mudar para o novo cadastro, que é um pouquinho diferente no ESUS-AB. O pessoal de Laguna perguntou, sobre o BPA, a cada atendimento ele gera relatório automaticamente no final de cada período? Aí o gestor da unidade vai poder ver esses relatórios. O pessoal de Corupá comentou aqui que ainda não está funcionando o CAD Web. Ainda não está funcionando o CAD Web, então ele pode entrar em contato com o Help Cartão para fazer esse questionamento ou ligar na regional aqui do DataSUS, que a gente pode estar tentando ver qual é o problema. O pessoal de São Ludgero gostaria de saber como faço para fazer renovações de receitas controladas pelo PEC Prontuário. O PEC Prontuário nas receitas controladas tem lá, receitas controladas, ele vai lá na área de swap do cidadão, vai em receita controlada, habilita a receita e manda imprimir a nova receita. Agora, quem pode fazer essa receita controlada é somente o médico. Fica na área de swap de atendimento do médico da receita controlada. Ah, tá. Veio também uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber como faço para fazer renovações de receitas controladas. Então, já acabou sendo respondida. E aqui, de novo, perguntaram, depois que o cadastro foi enviado, não posso mais alterar? E quando uma família se muda para outra cidade? Quando ela vai mudar para outra cidade, quando ela for passar por um atendimento lá na outra cidade, vai ser feito o cadastro dela naquela unidade. Lá no banco de dados do CIAB ele vai atualizar. Mas lá fica no registro daquele município que aquela família teve por ali. Então tá, o pessoal de Chapecó, então do CIAB eu não posso exportar dados para o ESUS. É isso mesmo, né? Não vai ter. Não vai ter essa exportação de dados. Não. Então tá, pessoal. Muito obrigada a todos.